Olá, gente! Na semana do dia 14 de outubro, o Ryan McCaffrey entrevistou o Franz von Holzhausen, que é o lead designer da Tesla. Ele é o responsável pelo design de todos os carros da Tesla. Então, o Ryan McCaffrey tem uma podcast semanal. O link para o podcast dele está aqui embaixo, se vocês quiserem ouvir ou dar uma olhada no canal dele. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ryan McCaffrey há algumas semanas, quando eu visitei São Francisco. Um cara muito gente boa. E ele tem uma influência muito grande. Ele está sempre fazendo perguntas para o Elon Musk no Twitter. O Elon Musk responde as perguntas dele. E ele até entrevistou o Elon Musk no início de 2019, alguns meses atrás. Acho que foi no segundo trimestre de 2019. Muito interessante a entrevista. E essa semana passada, na verdade, ele fez uma entrevista com o Franz, o lead designer da Tesla. Ele liberou a entrevista no último dia 20, agora, dia 20 de outubro. Vou falar nesse vídeo para vocês algumas das coisas que a gente acabou aprendendo com essa entrevista. O link da entrevista, a propósito, está aqui embaixo, o link original, se vocês quiserem dar uma olhada, ou ouvir a entrevista. Em inglês, claro, vale a pena para quem puder ouvir muitas informações legais. Primeiramente, o Franz, ele está com a Tesla desde o início. Ele fez o design do Model S, ele foi o responsável pelo design do Model S, que foi lançado em 2012. O time dele é responsável pelo design de todos os carros da Tesla até então, desde o Model S até carros que ainda não foram revelados, como é o caso da Pickup Truck. Durante o processo, uma das coisas que ele falou durante o processo de design do Model S, o objetivo principal naquele processo era de que o carro, depois do design estar pronto, que qualquer pessoa olhasse para o carro e se sentisse atraído pelo carro, com um carro que não fosse um carro igual a todos os outros carros que estivessem rodando pelas ruas, mesmo que o carro não fosse um carro com motor a combustão. Ou seja, você olhando para o carro, não era para você saber que era um carro elétrico, ou você nem se importaria se era um carro elétrico ou não, era um carro que ia te atrair de maneira imediata. Foi um comentário que ele fez, e realmente, o motivo principal para eu estar me interessando pela Tesla, para eu começar a me interessar pela Tesla há alguns anos, foi por ver o Model S na rodovia. Eu estava dirigindo pela rodovia e vi esse carro, que era uma visão esplêndida, é um carro muito lindo. As curvas do Model S me cativou de imediato. Eu nem sabia que marca que era aquela, mas foi aquela visão que me ajudou, que contribuiu muito para eu começar a me interessar pela Tesla. Então faz muito sentido saber que quando eles começaram com esse processo de design do Model S, esse era um dos objetivos deles, e eles conseguiram realmente essa meta, atingir essa meta, esse objetivo. Até hoje, desde 2012 até hoje, a gente vê um Model S nas ruas, um Model S que foi produzido em 2012. É um carro esplêndido de se ver. A gente não vê nenhuma montadora que faz um carro tão atraente, tão bonito como é o caso do Model S e de outros carros da Tesla também. Model 3, o que ele falou sobre o Model 3? Ele é o responsável pelo design do Model 3, também, claro, não só o exterior, mas o interior também. O interior do Model 3, que é um interior revolucionário, minimalista, como vocês sabem, como vocês já viram em outros vídeos meus. Outras montadoras estão indo nesse mesmo rumo, estão seguindo o caminho da Tesla. A Tesla revolucionou o design do interior de carros com o lançamento do Model 3 em 2016, 2017. Outras montadoras estão seguindo os passos da Tesla. Estão removendo botões, estão colocando telas touchscreen grandes, como é o caso do Model 3. Sistema de ventilação, por enquanto, é único do Model 3. Outras montadoras não têm ainda, mas é muito minimalista também. Especificamente em relação ao sistema de ventilação do Model 3, ele não respondeu isso, mas ficou mais ou menos claro que o Model S e o Model X vão receber o sistema de ventilação que o Model 3 já tem também, que é bem minimalista também. O Model Y é bem parecido com o Model 3. Ele, na verdade, é só um pouco mais alto. Tem algumas mudanças, claro, mas quando você olha o carro, ele é bem parecido com o Model 3. Ele deixou... Na revelação do Model Y, foi dito que o Model Y teria uma terceira fileira de bancos, o que é difícil de imaginar, porque ele vai ser construído na mesma plataforma do Model 3. E o Model 3 não tem espaço para uma terceira fileira de bancos, uma terceira carreira de bancos.
O Franz disse na entrevista que tem potencial para colocar uma terceira carreira de bancos. Ou seja, será que isso não está ainda concreto? Será que não vai receber uma terceira carreira de bancos? É preciso que o Model Y receba essa terceira carreira de bancos para se diferenciar ainda mais do Model 3 e para ter uma chance de competir com outros carros de outras montadoras também nesse mesmo setor. O Model Y, ele é, como eu disse, bem parecido com o Model 3, interior e exterior, uma das diferenças sendo o fato de o teto dele ser um pouco mais alto, principalmente na parte de trás do carro. Então proporciona mais espaço para eles colocarem uma terceira carreira de banco. Eu só estou mencionando isso para vocês nessa entrevista porque ele disse que tem potencial para ter uma terceira carreira de bancos, o que eu achei estranho. Eu achei que isso já era concreto, já era uma coisa que eles já tivessem certeza. Mas enfim. Sobre o Roadster versão 2, que vai ser lançado em 2020 e 2021, ele disse que o Roadster vai ser melhor em todos os sentidos, melhor do que quando ele foi anunciado. O Roadster foi anunciado em 2017, em novembro de 2017, juntamente com o anúncio do Tesla Semi-Truck, o caminhão da Tesla, que ainda não está sendo produzido. Foi anunciado no mesmo evento. Desde então, o que a gente sabe do Roadster é o seguinte: ele vai ter pelo menos 500 milhas de autonomia, que dá mais ou menos 800 km de autonomia. Vai de 0 a 100 km ou de 0 a 97 km. A gente fala de 0 a 60 milhas, que dá de 0 a 97 km. A gente acaba arredondando para de 0 a 100 km em menos de 2 segundos. Essas foram as especificações quando o Roadster foi revelado em 2017. O Roadster, no entanto, não é uma prioridade para a Tesla. O Roadster é um projeto que não vai trazer tanto lucro para a Tesla como é o caso do Model 3, do Model Y, que vende em massa, né? O Roadster vai ser uma coisa mais niche market, mais baixo volume de produção. Mesmo assim, ele vai custar pelo menos $200 mil. E a última vez que a gente ouviu alguém da Tesla se pronunciar sobre a data de lançamento do Roadster, a gente teve a data aí de até o final de 2020. Eu acho que isso vai se estender até 2021, talvez até 2022. Como eu disse, não é prioridade para a Tesla. Não tem por que eles terem pressa de lançar o Roadster versão 2.0. A picape da Tesla, claro que foi perguntado também, o Ryan McCaffrey perguntou sobre a picape da Tesla. O Franz não respondeu absolutamente nada. A picape da Tesla é um projeto do Elon Musk, é o projeto de carro da Tesla em que o Elon Musk tem mais influência, desde o início que ele tem tido mais influência. Ele está fazendo tudo do jeito dele, aparentemente, é o que a gente entende pelas informações que acabam vazando, que a gente acaba vendo o Elon Musk falar no Twitter. Tudo indica que a picape da Tesla vai ser completamente diferente de qualquer outro carro rodando pelas ruas hoje. Não só diferente de qualquer outra picape, mas diferente de qualquer outro carro. Então é difícil a gente imaginar como que vai ser esse design. Mas esse design tem as mãos do Franz também. Então vai ser interessante ver o design. Será que ele vai ser parecido com os outros carros da Tesla em termos de design? Parecido com o caminhão da Tesla? Difícil saber. A gente vai ter que esperar até o mês que vem. Não vai ter que esperar muito, não. O evento ainda não está marcado oficialmente para novembro, mas o Elon Musk disse há apenas 1 ou 2 semanas no Twitter que a revelação vai acontecer em novembro. Então eu espero que aconteça antes do final da terceira semana de novembro. Isso porque a última semana de novembro nos Estados Unidos tem um feriado, que é o Thanksgiving, a Ação de Graças. Então um feriado que muita gente viaja. Eu acho que para eles fazerem um evento em novembro, provavelmente vai ser na segunda, talvez até terceira semana de novembro. Então fiquem ligados para ver aí sobre a picape da Tesla. Em geral, o Franz disse que não existe muita burocracia em relação ao design na Tesla, como é o caso de outras montadoras. Um dos motivos que o atraiu para a Tesla, ele a propósito trabalhava na Mazda antes de ir para a Tesla e acabou deixando a Mazda pela Tesla. A Tesla, na época, era uma empresa minúscula, né? Então ele deixou essa empresa grande, bem conhecida, como o caso da Mazda, para ir trabalhar na Tesla. Então uma mudança drástica para ele na época aí. Mas, enfim, ele disse que trabalhando na Tesla, a burocracia ou a falta de burocracia em relação a design é uma coisa muito positiva, uma coisa que o atraiu desde o início, e não existe um DNA
vamos colocar dessa maneira assim, nos carros da Tesla. Não existe nada, como é o caso em outras montadoras, que você dizer, todos os carros dessa montadora têm esse pequeno detalhe. Às vezes é um detalhe na frente do carro, ou aquela grelha do carro, né? Ou um detalhe atrás do carro. Alguma coisa que quando você vê aquele carro de longe na rua, você automaticamente sabe, esse carro é desta montadora, sem nem mesmo saber o modelo do carro. Ele diz que na Tesla não tem isso, que cada carro eles começam o design e eles terminam o design de maneira independente, sem ter que colocar nada de DNA da Tesla naquele carro. Mesmo assim, é interessante ele ter falado isso, porque quando a gente vê um carro da Tesla na rua, de longe, a gente sabe que é um Tesla, não tem como se confundir, porque os carros são lindos, maravilhosos, embora eles são independentes, o design deles tenha sido feito de maneira independente, eles têm muito em comum e são muito atraentes em geral. Então foi um comentário interessante que ele fez sobre isso. Entre todos os modelos de carro que a Tesla já produziu, lembrando, Model S 2012, Model X 2014, Model 3 revelado em 2016, produção em 2017, Model Y revelado em 2019, produção em 2020, o caminhão da Tesla revelado em 2017, produção para 2020 ou 2021, o Tesla Roadster revelado em 2017, produção para 2021, talvez 2022, e a picape da Tesla, revelação em 2019, produção não sei quando, mas enfim, todos esses carros têm as mãos do Franz, de uma maneira ou de outra, e de todos esses modelos, ele disse que o Model S provavelmente é o mais especial para ele, porque foi o primeiro que ele fez o design sem ter nenhuma restrição, né? Mesmo trabalhando na Mazda, ele tinha todas essas restrições, e na Tesla ele construiu o carro do nada, de praticamente nada, não tinha nenhuma restrição, nem mesmo porque carros com bateria era completamente diferente na época de carros com motor a combustão, então ele teve que começar do zero, absolutamente cada centímetro do carro, ele teve que fazer o design do zero, sem nenhuma restrição. Então, um modelo bem especial, o mais especial dentre todos os carros da Tesla, foi o Model S para o Franz. Em geral, ele disse que se o carro entregue para o consumidor não for melhor do que o carro que foi revelado, a Tesla está fazendo alguma coisa errada. Então, o que ele quis dizer com isso? A Tesla revelou, por exemplo, o Model 3. O Model 3 foi revelado em 2016, dia 31 de março de 2016. A gente esperou até julho de 2017 para os primeiros carros começarem a serem entregues. Os carros entregues em julho de 2017 eram melhores do que o carro que foi revelado em março de 2016. Não só em termos de especificações, mas o design do carro também. O porta-malas era um porta-malas menor quando foi revelado em 2016. Ele agora, depois do início de produção em massa, ele é um porta-malas maior. A porta do porta-malas é maior também. Enfim, melhorias no design do carro. A gente olha para outras montadoras e o que eles fazem eles fazem esses carros, design desses carros conceito, eles chamam de concept cars. Eles colocam investe aquele tempo e dinheiro, fazer aquele design de um carro que não tem nada a ver com os carros que a gente olha nas ruas, que a gente vê pelas ruas no dia a dia. É um carro completamente futurístico, a aparência do carro completamente futurística. E eles levam esse carro conceito para salão de automóveis e a gente vê aquilo e fica deslumbrado, porque é uma coisa, eu quero esse carro, fantástico, né? Mas eles nunca produzem esse carro, né? Até carros que eles têm a intenção de produzir, eles fazem um conceito completamente diferente, mais futurístico do que o carro que eles vão produzir. A Tesla é o contrário disso, a Tesla só revela modelos de carro que eles vão produzir. Não só isso, mas as diferenças entre o modelo revelado e o modelo produzido são diferenças para melhor e não para pior. Então, esses são as anotações que eu tenho aqui dessa entrevista. A propósito, ele disse que ele dirige um Model S no dia a dia, é o carro principal dele, mas ele também tem um Model 3. A esposa dele dirige um Model X. Então, uma curiosidade aí. Então, é isso aí, gente. Essas são algumas das anotações que eu fiz. Como eu disse, a entrevista original em inglês, o link está aqui embaixo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comentário. Vocês já sabem tudo isso. Canal teslabrasil@gmail.com. Se você é novo no canal, bem-vindo. Deixe seu comentário aqui embaixo, me manda um e-mail se eu tiver alguma dúvida, sugestão, comentário. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!